questão aí do abigeato, né, Antônio? Eu me lembro que nós falamos lá em 2019, naquele encontro lá na FEBRAC, que discutiu isso aí com os agentes da segurança pública. O que que dá para dizer que evoluiu de lá para cá, Antônio? Muito bom dia, bem-vindo ao programa, amiga. Valeu, Alex. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui contigo mais uma vez. E é verdade, eu vou te dizer que algumas pautas andaram para frente e outras pautas andaram para trás. Pois Sabe é. que quando a gente fica muito tempo numa peleia dessas, às vezes a gente consegue avançar e às vezes não consegue, né? Eu acho que o cenário ele é bem cíclico. Eu Pois já é. acompanho há bastante tempo essa vida, né, dos crimes rurais, e a comissão, na verdade, tem esse nome, né? Comissão dos Crimes Rurais. A gente, às vezes, depende muito do cenário. O cenário é multidisciplinar, né? Então, às vezes, a gente tem uma polícia mais atuante, às vezes, a gente tem uma polícia menos fortalecida, às vezes, os nossos produtos estão mais valorizados, o que faz com que olhem mais para nós, às vezes menos. Então, são momentos de maior calmaria, outras não. Agora eu posso te dizer que depois de a gente ter lutado, naquele momento que a gente conversou, a gente estava lutando por avançar naquele decreto que nós tínhamos de 2017. Agora se desconstruiu aquilo, temos um novo decreto e temos novas demandas. A gente passou por um período de pandemia, né? Muitas coisas mudando, mas o que eu posso te dizer é que nesse momento atual, a escalada da violência no campo, ela se dá muito em função da vulnerabilidade do ambiente, né? Então agora já nem nos cabe falar somente no abigeato, nos crimes, né? Nos furtos aos defensivos, aos nossos produtos, mas sim aos assaltos mesmo às propriedades rurais, com as Pois é. famílias, os empregados postos em cárcere privado, uma situação de maior grau de violência. Ô, Antônia, isso tem acontecido regionalmente? Tem algum local que é preferido? Eles a gente sabe que fronteira sempre foi o chão preferido, né? Do pessoal do Abjato. Mas essas ações aí que contêm a violência, ou seja, assalto mesmo, que é o roubo, né? O furto é sem a violência, o roubo é com a Isso. violência. Tem algum local mais concentrado? Nesse momento, sim, a gente percebe que as ocorrências desse tipo de delito elas estão um pouco mais concentradas na região ali de Pedras Altas, Capão do Leão, na proximidade de Pelotas, entre Bagé, até porque estão em liberdade quadrilhas que já tinham sido presas, e é por isso que nós estivemos lá, nossa comissão, né? FEBRAC, nós do Desenvolve Pecuária, estamos nos juntando com demais instituições para podermos sensibilizar o judiciário do seu relevante papel nessa cadeia, né? Porque a polícia trabalha, a polícia prende e a gente precisa que o judiciário entenda, como bem disse, né, a presidente do Tribunal de Justiça, que este é o nosso problema. Não adianta, no interior dos municípios menores, acharem que nós vamos combater só homicídios, crimes contra a pessoa. Nesse caso, nós estamos falando de crimes, sim, contra as pessoas, porque bandidos fortemente armados, eu até comentava que parecia que estavam indo roubar o Banco do Brasil, naquele estilo, assim, com armamento pesado, encapuzados, entre 9 e 10 pessoas entrando com caminhões prancha, com caminhões boiadeiro, e passando ali um dia inteiro se servindo e indo embora carregados de tudo aquilo que é precioso para nós e deixando as pessoas amarradas ali, né? É. O João Rolf está conosco aqui no estúdio, viu, Antônia? Nós tivemos, eu citei a evolução, né, João? E nós tivemos realmente, você não dá para negar, uma organização, uma estruturação das DECRABs, que fez um trabalho muito forte, né? E vem fazendo um trabalho muito forte lá em Bagé. Inclusive coibindo ações, ou pelo menos trabalhando na repressão de ação que aconteceu aqui na região mesmo, né, João? Que foram fortes, tu te lembra disso, né? Sim, os DECRABs vêm fazer um trabalho muito bom. Mas o que a Antônia se referiu, Alex, que é uma coisa importante que eu conversei aqui, nós tivemos no nossa live que a gente fez sobre abigeato e crimes rurais, eu conversei muito com o delegado Peterson aqui também, do nosso DECRAB.
eles fazem um trabalho que chega no judiciário e bate, eles entregam conforme nós estávamos conversando com a desembargadora. A Antônia colocou conforme o juiz chega e temos o apoio do juiz ou não temos o apoio do juiz. Isso é muito triste. Feito todo o trabalho de campo das DECABs, das polícias, chega-se lá, o juiz autoriza ou não autoriza um confisco de um celular de um bandido, e aí para todo o trabalho deles e volta a estaca zero. Tem que estar muito fundamentado, né, um inquérito ou uma investigação para poder ter um mandado. Porque o juiz tem autorização para, né? Então ele pode dar o seguimento ou dar a trava. Digamos assim, esse detalhismo da justiça, esse preciosismo da justiça. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu já vi casos como repórter, trabalhando em polícia, de réu confesso, que disse onde é que estava a arma depois do homicídio, e inquérito remetido, a defesa alegou que o réu foi coagido e acabou sendo solto. Confesso. Paulo, essa proteção aos produtores, ela é importante, porque queira ou não queira, não adianta, e tu como és produtor, é criador também, sente na pele, né, o que é esse temor, né, amigo? Não, é fundamental esse, porque uma coisa é o abigeato em si, né, outra coisa que a Antônia estava falando agora, que é o crime rural, né? Imagina a insegurança de todas essas famílias que vivem no campo hoje, sabendo que a qualquer hora pode entrar na tua casa e fazer refém, fazer alguma coisa. Isso é não se aceita nada, né? Mas esse é um crime que é bárbaro, é muito complicado. Então temos que bater muito forte nisso, porque a segurança é o principal, né? Nossa vida, e ainda fora o prejuízo financeiro, nós temos... É incalculável o prejuízo, né? Emocional, né? Antônio, o que foi pedido nessa reunião e para quem, hein? Qual das reuniões? A gente teve uma agenda bem assim... variada na última semana. Nós tivemos com a nova chefia da Polícia Civil, para conversar com o delegado Fábio, até para que a gente possa contextualizar o que acontece na ponta, né? Isso é uma coisa que eu faço muito, porque, na verdade, quem está na chefia das instituições, às vezes, não tem a total condição de sentir a temperatura do que acontece na ponta. Então, nós vamos levar para ele algumas questões e pedir que esse decreto seja, de repente, revisto a partir do momento que se perceba que o que está acontecendo agora é efeito dessa alteração. Então, estivemos com eles, fomos super bem recebidos, como de costume. Então, vamos evoluir nesses assuntos. Depois, nós estivemos com a presidente, com a desembargadora no Tribunal de Justiça, e ontem eu estive a convite da turma da Agricampanha em Bagé, convidaram o Desenvolve Pecuária para estar lá, então, comigo. Levamos, então, o presidente Bolsonaro, coube a mim falar sobre as questões, as demandas da segurança aqui no Rio Grande do Sul, né? Os pedidos que nós temos, além de fortalecimento das polícias, porque além dessa questão da Polícia Civil, nós temos também que falar muito sobre o fortalecimento das patrulhas rurais da Brigada Militar, né? Porque hoje a situação não estamos no melhor momento das patrulhas e precisamos sim fortalecer a Brigada Militar. E também falar bastante da Operação Horus, né, nas zonas de fronteiras. Questão de contrabando, muito gado entrando, muita soja entrando da Argentina. Eu fiquei sabendo a notícia de que um navio brasileiro de soja chegou na China e foi devolvido o navio inteiro porque havia ali produtos contaminados com defensivos que não eram permitidos aqui no Brasil. Então, muita coisa para falar com o presidente, fomos super bem recebidos por ele, ele ouviu com atenção nossas demandas e o agro para ele é uma coisa preciosa também. Estava bem acompanhado ontem, hein, Antônio? Vamos ver se a gente consegue botar essas fotos aí. Tem uma foto da Antônia com o presidente Bolsonaro e tem uma foto dela com o vice-presidente Mourão. O vice-presidente Mourão que parece que tem Camaquã hoje, né? Tem uma agenda aí. Eles também agendam o Estado. Com a primeira-dama, ela também tem a foto, né, Alex? Também. Isso foi em Bagé, né? O que foi inaugurado lá? O que foi inaugurado lá, Antônio?
Foi a sede da Agricampanha. Muito bacana, um time lá de produtores. Bagé é uma terra forte, né? Eu sou fã de Bagé. Então, estão se reunindo lá para poder chamar atenção para as pautas, os problemas lá da região. E houve a inauguração, então chamaram ninguém menos que o nosso presidente para poder estar lá e cortar a fita. Pois é. Antes ele tinha estado em Pelotas, inaugurando a duplicação da BR-116 naquele trecho, depois foi a Passo Fundo, onde inaugurou as obras lá do aeroporto. Que coisa, eu estava falando, né, Joãozinho e Paulo, coisa boa, né? Nós temos inaugurações de obras que não tiveram esquema, né? Isso já é um avanço muito significativo para a gente refletir também em épocas aí que está antecedendo, porque esse momento é importante, viu? Essa eleição desse ano é muito, muito, muito importante e é bom a gente balançar tudo o que aconteceu nesses últimos anos e aí a gente tirar as nossas conclusões. Tá calma a coisa aqui na região? Olha, Alex, calma não tá. Né? Gostaria que tivesse. Na nossa terra ali, o troço não é calmo, porque o cara, quando é roubado do lado do fórum, como o meu colega Pedro Silveiro, que já teve 5, 6 roubos, a Decrab chegou batendo do lado e não conseguiram resolver. Esse caso que eu contei do cara do celular, bateram lá e não conseguiram resolver, é triste. Num outro produtor ali, botaram fogo no troço, assim vai. E as Decrabs, né, Antônia e Paulinho também, têm tido muito apoio do setor, daqui o Sindicato Rural, empresas aqui ajudaram bastante, né, Paulo? Sim, a gente fez muita força para a Decrab ser instalada em Camaquã, né? E desde lá sempre tem o apoio do sindicato, da classe rural, sempre presente lá, né? Eles sempre tem as reivindicações deles e aí a gente sempre apoia, né? A Farsul também. A Febrac fez muita força para trazer a Decrab para Camaquã, não sei se o Alex se lembra disso, quando foi feito aquele evento com toda a polícia na Febrac, foi feito um trabalho com o então secretário da Segurança Ranolfo, vice-governador, com a delegada Nadine, para a gente fazer uma das Decrabs para trazer para Camaquã. E vão fazer justiça aqui também. Eu, honestamente, viu, Antônia, João e Paulo, eu desconfiava lá em 2017 que isso ia dar certo, porque lembro-me que foi numa Expo Inter em que o secretário Schirmer, na época do governo Sartori, anunciou as Decrabs e eu desconfiei, será que isso aí não é mais um lance político? E acabou acontecendo e é uma ideia boa. Agora, não adianta, né, Antônio? Tem que manter isso aí, né? Uma pergunta que eu te faço, até porque vocês têm também essas informações. A gente lá em 2019, Antônio, a gente falava, né, que por muito tempo os abigeatos eles eram crimes folclóricos, né? O fulano lá queria uma carne lá e ficava, às vezes, dentro da comunidade, o fulano virou uma coisa profissional. Essas quadrilhas que agem profissionalmente, como é que funciona, Antônio? Elas se desmancham, eles acabam fazendo outras configurações de quadrilha, mas o negócio é profissional, a gente sabe, né? É muito profissional. E o cenário só mudou, Alex, porque a Decrab surgiu de uma força-tarefa, né? A situação estava crítica em algum ponto, em algum momento, e então foi formada uma força-tarefa, que era uma delegacia volante, que investigava em todo o estado. E passou-se a investigar os crimes rurais com inteligência. Porque até então, quando não havia delegacia especializada, o abigeato entrava no fim da fila. Quem é que vai investigar um abigeato quando existem quantos homicídios, questões muito mais relevantes para a sociedade como um todo, né? Então, quando criou-se a Força-Tarefa e depois a posterior Decrab, passou-se a investigar com inteligência. E aí passou-se a perceber que o problema do abigeato era tão arraigado e tão complexo que quadrilhas já tinham percebido o quão favorável era o ambiente e migraram, quadrilhas organizadas, assim como tu bem disseste, migraram para esse crime. E elas têm esse perfil, sim, elas são muito, muito agilizadas e elas estão, assim, divididas. Tem pessoas de uma mesma quadrilha que estão em Porto Alegre, outras em Santa Maria. Então, elas são muito espalhadas. Elas atendem, às vezes, regiões diferentes. O crime tem esse perfil, né? E quando eles percebem que a polícia se encolhe, eles avançam.
Então a gente precisa que eles sintam que a nossa polícia está forte. Eles também têm o setor de inteligência deles, né? Então... Sim, e o setor deles de inteligência não sofre, não tem burocracia, né? Agora o problema todo é aquele, né? Agora nós estamos aí numa onda, pelo menos aqui na região, de roubo de fio de cobre, furto de fio de cobre. Tem os receptadores, né? Eu tive essa experiência há pouquinho tempo. Há pouquinho tempo me levaram toda a questão do levante e não tiveram tempo de levar o resto. Né? No momento das 3 horas, aquela que fica parado, entre saída de um que cuida do levante e volta do outro, levaram que podiam ter levado de cabo e mais um pouco. Aí a gente entra numa outra questão, né, Paulinho, também. Esses abigeatos, Antônia, não vou dizer que sempre, mas em boa parte dos casos tem informante que tem conhecimento da propriedade, que passou por lá, ou que às vezes até trabalha lá. Infelizmente, o inimigo mora junto, né? Ou mora ao lado, né, Paulo? Sempre tem alguém da comunidade, né? Mesmo que essas quadrilhas são organizadas, eles vão e captam alguém do meio para colocar junto para obter as informações privilegiadas, que nem tu falou, né? Eles desmontam aqui, montam lá, mas sempre tem alguém da região junto, né? Pequenos mercados, Antônia, mercados grandes até, os receptadores não têm um perfil muito definido, né? Não, vou te dizer que até grandes frigoríficos abatem carnes fruto de abigeato, porque hoje não é muito difícil para os meliantes esquentarem notas, né, de carregamento de animais. Então a gente vê que o mercado, às vezes tem gente que realmente compra sabendo, são os receptadores, e tem aqueles de boa fé que acabam recebendo uma carne fruto de abigeato, fruto de contrabando. E aconteceu isso na minha propriedade em Bagé. Eu estava em Porto Alegre e meu funcionário me ligou para dizer que tinha um pessoal ali pedindo carregador emprestado. Era tardinha e eles queriam carregar cedo na madrugada. Eu estranhei muito a situação, pedi para falar com ele ao telefone, com o intuito de ganhar um tempo. Enquanto eu estava no telefone, eu já peguei o WhatsApp, liguei para o delegado André e falei, olha, uma situação suspeita, ele na serrilhada. Vamos dar uma olhada. E aí, então, eles conversaram com o pessoal ali do Uruguai, o pessoal do BEPRA, viram que tinha um furto na região, já armamos um cerco na madrugada mesmo e fizemos um flagrante. Aqueles animais iam ser abatidos na planta do Marfrig em Bagé. Com uma nota falsa, né? Tudo oficial, é impressionante. Tu tá onde, Antônio? Porto Alegre? Eu, nesse momento, estou em Santa Maria. Estava em Bagé, estava em Porto Alegre, Bagé, Santa Maria. Como é que tá o tempo aí, amiga? Tá nublado, bem nublado. Deixa eu lembrar uma coisa de Santa Maria, o Conexão Rural vai estar lá nos dias, já digo aqui para vocês, porque nós estamos fechando uma parceria aí com a Universidade Federal de Santa Maria, com o professor Eni Marquesan. Vai ter o seminário do arroz irrigado, congresso, desculpa. 12º Congresso do Arroz Irrigado, 26 a 29 de julho em Santa Maria. Esse evento é bonito, viu? Esse evento é bom, é muito abrangente. E nós vamos estar lá, agradecer desde já a parceria, sempre, né? E a confiança, professor Eni Marquesan. O João tem uma agenda em junho, tem um Congresso da Aviação Agrícola, depois da nossa expofeira. Olha o negócio, não sei como é que a gente vai se virar, mas vamos lá, né? Sul, né? Tu vai ter que estar lá, né? Tem a FenaSul também. Isso aí a gente tem que conversar ainda sobre a FenaSul. A Antônia vai estar lá, né, Antônia? Eu vou. Amigo, eu quero te agradecer muito pela tua presença. Tu tem que participar mais do Conexão Rural, viu? A partir de agora nos mantém informado, não só do assunto do abigeato, que é um assunto negativo, né? Mas quando tiver coisa boa, vamos fazer contato aí, parceiro. Então tá bom, conta comigo. Um prazer estar com vocês aqui. Prazer é todo nosso. Essa aí é a Antônia Scalzilli, produtora rural e sempre ligada nesses assuntos, principalmente nesses assuntos relacionados aos crimes rurais também. Na graduação EAD da Uniaselv, você constrói o seu futuro de um jeito único. Único porque só aqui você tem um tutor exclusivo para sua turma, experiente na área do seu curso. E também porque dá para estudar até pelo celular, com navegação gratuita, patrocinada pela Uniaselv. Viu só? Aqui o ensino é superior mesmo, com nota máxima no MEC e mensalidades a partir de R$ 169. Comece hoje. Inscreva-se já em uniaselv.com.br. Uniaselv.